dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Amor, a gente vai dar sequência agora então no nosso conteúdo do segundo bimestre, né? O primeiro capítulo do segundo bimestre, ele traz lá o capítulo 5, Ideias Iluministas na América, né? O que são as ideias iluministas? Aquelas ideias que iniciaram lá na França, né? Aqueles princípios que nós já pontuamos da Revolução Francesa, né? Então, todos aqueles pensadores, essas ideias, né, do poder centralizado na mão de uma única pessoa vai ser muito questionado. E essa ideia chega na América, chega aqui no nosso continente. Como que essa ideia chega ao nosso continente, amores? Essa ideia, ela chega ao nosso continente por meio dos filhos da elite, por meio dos filhos lá do povo que tem dinheiro. Por quê, amores? Como aqui não tinha universidades, as universidades só vão surgir no Brasil a partir de 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, que não vem o caso agora desse assunto. Os filhos de quem tinha mais dinheiro, que era chamado de elite, iam estudar aonde? Iam estudar na Europa. Quando eles iam estudar na Europa, eles entravam em contato o quê? Com essas ideias iluministas. Então, quando eles voltavam para a América, eles passavam essas ideias. Né? As ideias de Voltaire, ideias de Rousseau, entre outros teóricos, né, vamos dizer assim, do iluminismo. Eles começam a espalhar essas ideias. Bom, e essas ideias espalhadas, muitos movimentos vão surgir no Brasil, né, questionando esse poder da coroa portuguesa, né, questionando esse absolutismo, essa dependência do Brasil em relação a Portugal. Os dois movimentos que a gente vai estudar aqui na nossa apostila são Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Muitas vezes a gente chama a Conjuração Mineira de Inconfidência Mineira. Tá? Não está errado esse outro termo, né? Mas normalmente a gente usa Conjuração Mineira. Como o próprio nome já diz, aonde acontece essa conjuração? Minas Gerais. No ano lá de 1789. Nós temos que lembrar que Minas estava nesse momento na grande produção de ouro, né? A região de Minas Gerais, não só ouro, né? Ouros e outras pedras preciosas, mas principalmente o ouro. Então a produção aurífera estava em grande crescimento, né? Estava ali a todo vapor. Com isso, meus amores, vai ocorrer o quê? Uma alta cobrança de impostos, cada vez mais a coroa colocando impostos sobre essa população mineira. O mais famoso imposto que a gente vai ter ali, além do quinto, né, vai ser o que chama de derrama, que lá na apostila de vocês, lá na página 5 e 6, ele vai falar para vocês o que seria essa derrama. Lá na página 6, lá no último parágrafo da página 6, ele falou assim: em 1788, chegou à região um novo governador. Quem que era esse cara? Visconde de Barbacena, com a tarefa de garantir a cobrança anual de impostos. De quanto seria essa cobrança anual para o dono das minas? Seria de 100 arrobas de ouro, equivalente a 1.500 quilos de ouro, né? Essa cobrança ficou conhecida como derrama, e muitas vezes ela ocorria de forma violenta, né, nas cidades mineiras. Bom, o que acontece? Como eu disse para vocês, o Brasil está dependendo muito da coroa portuguesa para tudo, né? A coroa portuguesa vai restringir indústrias no Brasil, né? Cada vez mais a população brasileira vai necessitar, de certa forma, de Portugal. O que acontece? O ouro não é eterno, não vai durar para sempre, na grande quantidade que eles estavam, né, extraindo. Com o passar dos anos, essas minas começam o quê? Começam a dar menos ouro, vamos dizer de certa forma. E a coroa portuguesa não vai aceitar isso. Lá na cabecinha do rei de Portugal, ele pensava assim: esse povo do Brasil está, passando a perna em mim, eles estão me roubando, vamos dizer de certa forma. Mas não era isso que realmente acontecia, né? Ocorreu, na verdade, uma diminuição, vamos dizer de certa forma, da produção aurífera, o que é muito comum, né? O ouro que se encontrava antes em grande quantidade, a partir de agora, de um certo momento, depois de anos e anos de escavação, de exploração muito errada, de certa forma, né? O que acontece? Esse ouro vai começar o quê? A diminuir. Só que o ouro começa a diminuir, mas os impostos não. Os impostos continuam sendo cada vez mais cobrados. E aí as pessoas, como que elas vão conseguir pagar esses altos impostos como a derrama? Né? Então vai surgir ali em Minas Gerais um movimento, né? A Conjuração Mineira. Quem são essas pessoas que vão, vamos dizer, de certa forma, fazer esse
que a gente chama. Quem era esse grupo de pessoas que faziam parte? Então eu vou ler aqui para vocês algumas dessas pessoas, né? Olha lá, a maior parte deles tinha em comum o fato de terem enriquecido com a atividade mineradora. Entre eles destacaram-se o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, tá? Também temos lá, que era o chefe militar ali de uma capitania militar. Nós temos outras pessoas, Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta. Nós temos Cláudio Manuel da Costa, que era poeta e advogado. Nós temos também Joaquim Silvério dos Reis, né, que era um contratador. E também tínhamos Joaquim José da Silva Xavier. Esse é conhecido como Tiradentes. Nós temos então dois Joaquins ali, né? O Joaquim Silvério dos Reis, que vai ser depois conhecido como traidor do movimento. E o Joaquim José da Silva Xavier, que vai ser o Tiradentes, ele é chamado dessa forma, né? Ele não teve estudo, ele não era dentista, mas ele criou essa habilidade de tirar dentes, por isso o nome, o apelido dado para ele, né? Tiradentes. Aonde esses caras se reuniam? Eles não podiam se reunir em qualquer local, né? Então eles se reuniam lá na Casa dos Conjurados, que fica num local muito afastado da região de Vila Rica, hoje, atual Ouro Preto, né? Lá em Minas Gerais. Então ficava num local muito afastado da cidade. Esses caras ali se reuniam para ver de que forma que eles iam fazer para enfrentar a coroa portuguesa. Lá nesse Museu dos Conjurados, que hoje em dia é um museu, tem uma mesa onde os caras se reuniam e embaixo dessa mesa tem como se fossem gavetas secretas. Por quê? Se qualquer momento chegasse alguém para ver o que estava acontecendo ali, ou um representante da coroa portuguesa, eles escondiam tudo ali embaixo daquelas gavetas ali, colocavam dentro como se fossem esconderijos, para que ninguém desconfiasse do que realmente eles estavam fazendo. Como a professora Gabi leu para vocês, eles eram normalmente pessoas ligadas à atividade mineradora. A atividade mineradora estava decaindo. Então, ou seja, eles queriam também que houvesse o quê? Uma diminuição dos impostos. O que esse grupo queria? Com o passar do tempo, eles vão começar já a almejar uma coisa maior. Eles vão querer almejar já uma república na região ali de Vila Rica, região ali de Minas Gerais. Né? Eles vão querer, de certa forma, que muitas dívidas que eles tinham com a coroa portuguesa fossem, de certa forma, canceladas. Mas não é isso que vai acontecer, meus amores. O que acontece? Esse grupo, então, se prepara para poder fazer um levante contra a coroa portuguesa. Que dia seria esse levante? Seria no dia da derrama. Mas eles não contavam com o traidor, né? Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, ele vai delatar todo o movimento dos conjurados. Ele vai contar lá pro cara, ó, fulano, é o seguinte, no dia da derrama, fulano, beltrano, ciclano, vão fazer um movimento o quê? Para derrubar a coroa portuguesa. O que acontece? O governador-geral das Minas vai fazer o quê? Vai cancelar a derrama naquele dia. Com isso, ele consegue, vamos dizer, de certa forma, prender os conjurados que estavam prontos, vamos dizer, de certa forma, para poder, né, lutar contra os abusos da coroa portuguesa. Muitos desses conjurados vão ser, vamos dizer, de certa forma, levados para a prisão, outros vão ser extraditados para fora do Brasil, e o único que vai ser morto, de certa forma, né, é o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, né? Lá na página 10 de vocês, tem uma imagem muito comum de Tiradentes, né? A gente tem o feriado, dia 21 de abril, né, que é o dia, né, da morte de Tiradentes, né, que acontece esse feriado. E o Tiradentes, ele é visto como um mártir, como um defensor do Brasil. Essa ideia muitas vezes é contraditória, muitas pessoas não pensam nisso, né? Muitas pessoas falam que o movimento dos conjurados, eles estavam pensando no seu próprio bem, e não no bem das pessoas, né, das Minas como um todo. Por quê? Porque nesse movimento não teve participação popular. As pessoas que participaram normalmente eram de uma elite, vamos dizer assim. Lá na apostila de vocês, ele traz um quadro de Aurélio de Figueiredo, né? Tem lá, o nome do quadro é Martírio de Tiradentes. Aí tem lá algumas perguntas que nós vamos responder juntos aqui, lá na página 10. Então ele pergunta lá pra gente, como são escolhidos os feriados no Brasil, tá? Como que é escolhido um feriado? Por que é um feriado? Nosso calendário é um calendário cristão. Então a maioria das datas que nós temos de feriado são feriados ligados à Igreja Católica. Esse feriado do Brasil, vamos dizer assim, no caso do Tiradentes, ele já é um feriado que não é ligado à igreja, né?
ele é um feriado que ele foi, vamos dizer, de certa forma, colocado como uma maneira, né, de mostrar a relevância histórica de alguns movimentos nacionais que ocorreram ali, né? Então passa por decreto lá do Congresso Nacional e tudo mais para ser, vamos dizer, aprovado aquele feriado ali. Então eles levam em consideração eventos importantes. A gente colocaria isso na questão número 1 lá, então, que leva em consideração eventos, né, coisas que são consideradas importantes para a formação daquela população, daquele país, dentre outras coisas. Aí na 2 ele fala assim: em que ano foi criado o feriado dia 21 de abril em homenagem a Tiradentes? E o que acontecia na história política do Brasil? O que vocês vão colocar ali, meus amores? A data do feriado, 21 de abril, como eu falei para vocês, é uma homenagem não, entre aspas, né? É colocado no dia da morte de Tiradentes, o dia que ele foi, né, esquartejado. Ele foi esquartejado no dia 21 de abril de 1792, mas o feriado em si, ele foi criado em 1890, um ano após a proclamação da República do Brasil. Então coloquem lá então assim, esse feriado, né, ele foi declarado como um feriado a partir do ano de 1890, um ano após a proclamação da República. Aí lá na 3 ele fala assim: de que forma os acontecimentos políticos do Brasil da época influenciaram a criação desse feriado? Como eu disse para vocês, o Brasil agora, né, não era mais governado por uma monarquia, pelo imperador, né, Dom Pedro II. O Brasil agora era uma república. Então eles pensavam em criar, de certa forma, um feriado que levasse em consideração acontecimentos, como eu disse anteriormente, acontecimentos ligados à população, pessoas que eram vistas como mártires, como grandes defensores do povo brasileiro, né? Então vocês podem colocar lá assim, ó, a proclamação da República era vista como a implantação de uma forma de governo mais moderna, voltada para os anseios dos brasileiros. Assim, a ideia de mostrar Tiradentes, né, sofrendo punições, sendo morto, né, dava essa ideia, né, de que o Brasil agora era um país livre e que não pertencia mais a Portugal. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de um outro movimento, que não aconteceu na região das Minas Gerais, não. Aconteceu lá na Bahia, que a gente chama de Conjuração Baiana.